Por dia em Portugal morrem 10 pessoas com cancro do intestino. O presidente da Europa Collen denuncia que não há rastreios no país, o que ajudaria a diminuir o número de casos. A Europa Collen é uma associação de luta contra o cancro do intestino e que defende a equidade e a igualdade no acesso aos tratamentos. Está connosco o Vítor Neves, presidente da Europa Collen. Muito bom dia. Obrigado por estar na RTP Informação. Defende a equidade e a igualdade no acesso aos tratamentos em Portugal. Portugal é, nesse aspecto, um país desigual? É, de facto é. A Europa Collen Portugal é uma dos nossos focos de luta, é que, de facto, os tratamentos sejam, o acesso aos tratamentos sejam iguais em todo o país. E, de facto, até agora, eles não existem. Quer dizer que um paciente com o mesmo tipo de doença pode ter acesso a um tratamento aqui e ter outro tipo de acesso no Alentejo, ou no Algarve, ou mesmo em Lisboa. De facto, já há um projeto de normas de orientação clínica que está em discussão e que irá ser ou não implementado, mas aquilo que a Europa Collen quer é que, de facto, haja prática no dia-a-dia da acessibilidade e da equidade de acesso, porque um doente oncológico já chega a ter a doença, já é um caso grave, dramático, e, portanto, a partir daí, tudo o que facilite e que lhe melhore a qualidade de acesso aos tratamentos e a rapidez é fundamental. Mas porquê que ainda não há essa prática no dia-a-dia? São hábitos antigos? Uma questão de organização? Exatamente, era um sistema que estava instalado, as coordenações do âmbito oncológico têm tido projetos que não se têm implementado, têm sido adiados. De facto, saíram há dias o projeto das normas. Esperemos que ele seja discutido o mais rapidamente possível. Esperemos que as associações de doentes, que nós somos a única do cancro de intestino em Portugal, ligada a uma rede pan-europeia, a única em Portugal, e que, de facto, que não se diga só que os pacientes são o centro da decisão, mas que na prática se faça. E, portanto, nós até agora ainda não fomos ouvidos, nós, as pessoas ligadas a esta doença, e, portanto, queríamos ser ouvidos, queríamos participar, porque é urgente que os tratamentos sejam rápidos, que sejam acessíveis e que se opte, de facto, pelo melhor tratamento para todas as pessoas. E é necessária também uma uniformização dos cuidados e de ações perante a doença nos diferentes hospitais? É verdade, porque nós vivemos esta sensação e a realidade de dificuldades económicas e financeiras graves no nosso país e na Europa, e, portanto, estamos convencidos que vai ser necessário haver cortes nos orçamentos, sobretudo no orçamento da saúde. Nós não estamos contra isso. Nós estamos que, de facto, hajam cortes, mas que sejam cortes específicos, baseados em critérios científicos, e que um determinado doente não seja prejudicado ou não haja uma opção financeira em determinado tratamento, mas que haja uma opção baseada no aspecto científico, e se houver um medicamento tanto igualmente eficaz para o tratamento dessa doença, que se opte, se ele for igualmente eficaz, que se opte pelo mais barato, mas que não seja a opção financeira que vá determinar o tipo de tratamento que se vai fazer. É por isso que a Europa Collen definiu este tipo de tertúlias, que começaram na passada sexta-feira no Norte Shopping, e que visou a acessibilidade aos medicamentos, mas visam um grupo grande de ações que nós nos propomos levar em 2013, para que, de facto, os pacientes e a comunidade científica falem, dialoguem, esclareçam, informem, e que visam muitos pontos. Este foi a acessibilidade, mas tem em causa também os cuidados paliativos, a comunicação entre os pacientes, a melhoria da qualidade de vida pelos efeitos colaterais, a espiritualidade e a bioética nos tratamentos. Portanto, é um conjunto de ações. A Europa Collen Portugal entende que a população tem que estar informada e tem que estar ativa, mesmo os pacientes, durante todo o seu processo terapêutico. E isso é bom para a tutela, para a população em geral, para os profissionais de saúde, e nós devemos participar melhor nesse processo. E principalmente nesta fase de crise, em que podem surgir alguns cortes cegos. Acha, por exemplo, na questão do medicamento, vocês já referiram esse facto, que os medicamentos devem ser utilizados ou determinados, não pelo preço, mas pela sua eficácia, mas a realidade é outra? Nós não conhecemos exatamente aquilo que se faz dentro de cada hospital. Sabemos aquilo que nos vai chegando pela impulsão que se gera à volta destes assuntos. Mas não são só os medicamentos que estão em causa. De facto, os medicamentos, e há 7.000 casos novos em Portugal de cancro de intestino, a seguir às doenças cardiovasculares, como ouvimos hoje de manhã, é a causa de maior morte em Portugal. Morrem 10 pessoas por dia, 4.000 por ano. De facto, como disse no início da peça, o rastreio de base populacional diminuiria 2/3 deste caso, ou que seja, conseguir-se-ia estabilizar 2/3 antes de chegar a um estado avançado.
E isso quer dizer que havia só por aí uma poupança enorme de dinheiro em Portugal. Portanto, essa era a face mais fácil, era o processo mais fácil da tutela poupar dinheiro. Mas, de facto, o tratamento de um doente oncológico não é só os medicamentos. Os medicamentos existem, felizmente, eles têm evoluído muito e há tratamentos inovadores que são importantes para a estabilização da doença, e há muitas pessoas que vivem há mais de 10, 20 anos com o cancro de intestino, mas há um conjunto de tratamentos que são cirurgias atempadas, que são radioterapia, que é a quimioterapia que se deve fazer no tempo próprio e, portanto, qualquer tipo de adiamento ou de prolongamento da execução destes diagnósticos complementares ou início destes tratamentos é também grave e tão grave como algum medicamento que não se possa determinar aos doentes. A Europa Colon Portugal tem em parceria com o Ministério da Saúde, um projeto que vai à casa dos pacientes em estado avançado. E antigamente a equipa que é uma equipa multidisciplinar, vinha com necessidades de controle de dor, necessidades de controlar efeitos colaterais. Hoje, infelizmente, a maior parte desses casos vem com problemas sociais. A estruturação social do nosso país está-se a modificar. Os filhos estão a regressar à casa dos pais que agora têm uma idade avançada. Normalmente um deles tem uma doença oncológica. Esses filhos trazem netos e vê-se clãs de famílias a viverem da reforma dos dois velhinhos para pagarem todo esse clã. Os medicamentos estão fora de hipótese, não há dinheiro e, portanto, têm problemas de alimentação, têm problemas de controle dos netos e, portanto, há problemas sociais graves já a viverem-se dentro das casas e, portanto, uma das facetas que as associações de doentes devem fazer é ajudar e apoiar essas famílias. Muito obrigado, Dr. Neves, por ter vindo à RTP Informação. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado.